São 10 passos os que eu proponho que vocês sigam. São esses 10 passos que, se seguidos, nos permitirão expressar esses problemas de programação linear. A gente precisa da programação linear para nos apoiar na resolução de certos problemas, problemas que têm, como já vimos, necessidade de otimizar condições que podem ser econômicas, volumétricas, sujeitas a um conjunto de condições. Mas nem todos os problemas reais poderão ser modelados através da programação linear. Como já alguns podem ter percebido, o uso da palavra linear aqui implica no uso de equações e inequações lineares, e nem sempre a realidade pode ser expressa de forma tão simples, ou de forma a que usemos apenas expressões lineares. Então, como saber se um problema pode ou não ser modelado através da programação linear? Bem, em primeiro lugar, a resposta é simples, vamos tentar seguir o roteiro. Haverá indícios de que esse problema não pode ser modelado com programação linear se alguns dos passos do roteiro não puderem ser aplicados. O primeiro deles, o primeiro passo que se sugere que seja usado é perguntar qual objetivo orienta o problema, que resultado se pretende alcançar. Então, geralmente, nós procuramos otimizar algum resultado. Precisamos descobrir qual o mais importante, aquele que se destaca. Em geral, é um resultado econômico. Por exemplo, queremos a máxima receita líquida, ou o mínimo custo, ou um nível máximo de geração de empregos. Então, nesses casos, é essencial que apenas um objetivo seja destacado. Trataremos os demais, se existirem, de outra forma, mas neste momento, no primeiro passo do roteiro, o que se procura é identificar um único objetivo, aquele que é o mais importante. Se múltiplos objetivos precisarem ser considerados, a gente irá mais tarde recorrer a outra técnica de modelagem chamada programação por metas. Mas neste momento, usando programação linear, o passo número 1 é identificar esse resultado, esse objetivo inicial, o objetivo principal. Uma vez identificado esse objetivo, temos que descobrir quais são as alternativas que no mundo real estão aí disponíveis para contribuir e que contribuem para o atendimento desse objetivo em especial. Então, nós procuramos agora, no segundo passo, identificar todas as maneiras, as alternativas diferentes de gerar resultados que contribuam para o objetivo. Por exemplo, nós poderíamos estar procurando estratégias diferentes de uso do solo, dependendo de como se usa o solo nessa região e de seus respectivos níveis, desse uso de solo em diferentes níveis, teríamos impactos ou resultados totais e finais diferentes. Por exemplo, quanto ao emprego de mão de obra na região, etc. A importante consideração aqui, agora, nesse segundo passo do roteiro, é que consigamos identificar todas as maneiras disponíveis para que aquele objetivo que temos definido seja alcançado. Identificadas as alternativas, as diferentes maneiras de contribuir para com o nosso objetivo, associamos com cada uma das alternativas uma variável, apenas damos um nome a essas alternativas que possa depois matematicamente ser rapidamente identificada. Então, por exemplo, a alternativa número 1 seria x1, a alternativa número 2 seria x2, a alternativa de uso do solo, no nosso problema aqui, talvez como proposto no item anterior, seria x3 e assim por diante. Essas alternativas devem ser expressas como variáveis matemáticas. São para essas variáveis que procuramos a solução. Qual o nível ótimo de cada uma dessas variáveis na nossa solução final? Reparem que nem sempre na solução final, todas as variáveis, todas as alternativas existentes poderão sair como escolhidas. Então, não é incomum encontrar que uma das alternativas, por exemplo, x1 ou x2 ou x10, terminem iguais a zero, ou seja, não se usa essa alternativa na solução final. O importante neste momento não é se preocupar com a solução e com os níveis que serão atribuídos a cada uma dessas variáveis, mas sim identificar cada uma das alternativas através dessas variáveis. Então, no exemplo do planejamento de uso do solo de uma região, em uma determinada região, cada possibilidade de uso do solo estaria associada com uma variável de decisão. O uso agrícola poderia ser representado pela variável x1, por exemplo, e a destinação para fins de conservação pela variável x2. Quarto passo do nosso roteiro. Tendo identificadas as alternativas, definida para cada uma delas, definida uma variável, x1, x2, x3, precisamos definir a unidade de medida que será usada para quantificar os níveis de cada variável de decisão.
As variáveis matemáticas serão, então, expressas através de unidades mensuráveis, né? No caso do exemplo, onde x1 era uso agrícola e x2 era conservação, nós podemos usar, por exemplo, para a medição dos níveis dessas variáveis, a unidade hectare. Então, x1 seria medido em hectares, x2 em hectares, e quando resolvido o problema, x1 representaria a quantidade de hectares destinados ao uso agrícola e x2 o número de hectares destinados ao uso para conservação. Uma vez definidas as unidades que serão usadas para quantificar os níveis das variáveis incógnitas do nosso problema, precisamos agora conhecer qual seria a contribuição efetiva para com o nosso objetivo. É muito importante definir quanto cada unidade da variável x, então, contribui com o objetivo. Se isso não for conhecido, essa variável, representando uma alternativa no mundo real, não poderá ser medida ou não poderá ser utilizada no nosso problema. Então, no exemplo do planejamento regional, se x1 representa hectares dedicados à agricultura, C1 representaria a quantidade de emprego gerado pela variável uso agrícola. Então, C1 é a quantidade de emprego gerado por hectare destinado para a produção agrícola. C2 representaria a quantidade de emprego gerado por hectare destinado para a função conservação. No sexto passo do nosso roteiro, já podemos então identificar a nossa função principal, aquele que é o objetivo, que representa o objetivo do nosso problema. Nós chamaremos essa função de Z. Z é a soma das contribuições por hectare ou por unidade de alternativa incluída no problema, vezes o nível dessas variáveis que representam as alternativas consideradas no problema. Então, essa soma de termos CI, XI, onde cada termo representa a contribuição para o objetivo final de cada uma das alternativas, quantifica esse resultado total. Z, então, a função Z é chamada função objetivo, ela representa o objetivo do problema e simplesmente ela determina o resultado, o valor, o nível do resultado final, uma vez conhecidos os níveis das variáveis incógnitas XI. É simplesmente o resultado de multiplicar essas incógnitas vezes o seu respectivo coeficiente. O sétimo passo do nosso roteiro estabelece ou procura identificar tetos, pisos ou metas. Tetos como limitações, pisos como valores mínimos que precisam ser atendidos e metas um valor específico. Reparem que teto tem o sentido de no máximo esse valor, piso tem o sentido de no mínimo esse valor e meta tem o sentido de exatamente cumprirmos um determinado valor. Então, neste passo, iremos tratar das restrições que limitam o valor, o nível que aquelas variáveis definidas nos passos anteriores precisam expressar. Essas limitações são sempre de três naturezas, aquelas que representam tetos, pisos ou metas. Por exemplo, a região estudada ou a região para a qual se procura definir a quantidade de hectares que serão destinados à agricultura e quantidade de hectares que serão destinados à conservação, pode ter uma área máxima. Então, isso é um teto, né? Essa área, essa região toda não é ilimitada. Ela se define, se procura um planejamento para uma área, se procura definir os níveis de x1 e x2 para uma área que no total tem uma determinada área total. Esse é um teto. Então, sabemos que x1 mais x2, áreas destinadas a cada uma dessas alternativas, agrícola ou conservação, tem que ser menor ou igual a um teto que é a área máxima total disponível na região. Podemos dizer também que a comunidade local deseja que, no mínimo, algo aconteça, por exemplo, que uma atividade de conservação mínima exista na região. Isso define um piso, isso acaba definindo um piso para a variável x2. x2, que é aquela que conta hectares destinados à conservação, tem que ser superior a um mínimo de área exigido pela comunidade para fins de conservação. Podíamos também pensar ou impor que se gaste exatamente um determinado tempo total disponível pelas equipes que monitoram ambientalmente tanto as atividades agrícolas como as atividades de conservação. Então, a quantidade gasta por hectare de monitoramento quando a atividade é agricultura e a quantidade gasta por hectare de monitoramento quando a atividade é conservação, multiplicados pelos respectivos níveis do quanto irá se usar na região com agricultura e quanto irá se usar na região com conservação,
totaliza esse tempo total. Nós podemos impor que esses valores aqui sejam, ou essa expressão seja exata, seja alcançada, como um compromisso ou uma meta. O oitavo passo é, tendo definidos os níveis desses pisos, tetos e metas, nós agora representamos esses valores do lado direito de uma futura expressão ou de futuras inequações, onde no lado direito teremos sempre um número, um valor. No nosso exemplo, o primeiro número representa a área total da região, a segunda restrição representa a área mínima exigida para conservação e a terceira restrição, que representa um compromisso, o tempo total disponível para monitoramento. O oitavo passo é estético, eu começo a organizar a nossa formulação, representando do lado direito, então, as quantidades dos tetos, pisos e compromissos, quando definimos um problema de programação linear. Esse lado direito é como se convencionou chamar RHS, vem do inglês, Right Hand Side, e RHS, então, do problema de programação linear, é um vetor ou é um conjunto de valores numéricos e simples valores, simples números. O nono passo faz agora a expressão, ou procura expressar justamente o lado esquerdo das nossas restrições. Já definimos os lados direitos, que são pisos, tetos ou metas. Normalmente um piso é o valor mínimo, portanto o lado esquerdo da expressão tem que ser maior ou igual a esse valor mínimo. Quando temos tetos, o lado esquerdo da expressão não pode superar o valor do teto. E no caso de metas, o lado esquerdo tem que ser exatamente igual à meta definida. No caso dessa representação genérica que eu estou apresentando aqui, os valores de A são coeficientes técnicos dessas restrições aqui. Então, no caso, como vimos no caso do compromisso de usar todo o tempo da equipe de monitoramento, ali nós tínhamos como o valor de A coeficientes por hectare de quanto a destinação à agricultura e à conservação gastavam dessa equipe por hectare. Assim, da mesma forma, podemos ter expressões que representam pisos e tetos envolvendo outro tipo de unidade. Então, os nossos hectares multiplicados por esses coeficientes acabam se transformando nas unidades necessárias para medir esses pisos, tetos e metas. Nosso exemplo, então, agora podia ser resumido aqui como as restrições, no caso, podiam ser resumidas porque temos o lado esquerdo, left hand side, e o lado direito do problema. O lado esquerdo, no caso da área total da região, que é um teto, né? Então, o lado esquerdo diz que a quantidade destinada à agricultura mais a quantidade destinada à conservação tem que ser menor ou igual à área total da região. A imposição de um mínimo de conservação medido pela variável x2 diz então que a restrição correspondente diz que temos que ter x2 maior ou igual à área mínima exigida para conservação. E no caso do tempo disponível para monitoramento, precisamos multiplicar cada hectare destinado à agricultura e cada hectare destinado à conservação pelos respectivos valores de, digamos, consumo desse tempo total, né? Quanto de monitoramento é gasto para 1 hectare de agricultura, quanto de monitoramento é gasto para 1 hectare de conservação. A soma desses dois termos, no nosso problema, representa um nível que é um compromisso, portanto ele tem que ser atingido e o nosso problema passa a ser definido dessa forma. Finalmente, temos o problema todo formulado como um problema de programação linear. Temos a nossa função objetivo, que no caso pode ser uma função para a qual se deseja obter um máximo ou às vezes deseja-se obter um mínimo. No caso daquele problema de refeições de mínimo custo, gostaríamos que o custo total da refeição fosse minimizado, portanto o valor de Z, resultado de somar o custo de cada alimento que compõe a refeição, quando totalizado esse custo tem que ser minimizado. No caso do problema de uso daquela região para fins agrícolas ou conservação, a soma de empregos gerados pela agricultura mais empregos gerados pela conservação, o total também nesse caso resultaria igual a Z, mas Z nesse caso estamos querendo maximizar, que é a geração máxima de empregos. Então às vezes a função objetivo pode ser um alvo de processo de minimização ou de maximização. Esse processo de minimização ou maximização está sempre sujeito, num problema de programação linear, a um conjunto de restrições, como vimos. Podem ser, então, do tipo piso, teto ou meta. E, para finalizar,
os nossos problemas de programação linear envolvem incógnitas que, tanto na função objetivo como nas restrições, representam sempre valores não negativos, ou seja, não faz muito sentido falar de quantidades negativas em geral nesses problemas de programação linear, e os problemas de programação linear são sempre resolvidos atribuindo às variáveis incógnitas valores não negativos. Podem ser nulos ou positivos. Pois bem, vamos então assimilar esse roteiro aplicando a lista de exercícios que está disponível na nossa página. Bom trabalho e até breve.